A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, momento com Deus. Que Deus abençoe você que está acompanhando esta live. Convido vocês para juntos meditarmos na palavra de Deus. O devocional é um tempo que nós tiramos para um particular com Deus, meditando na palavra e também orando. O devocional é um momento em que nós tiramos para meditarmos e refletirmos acerca da meditação na palavra do Senhor. A palavra de Deus na qual iremos meditar está no livro vamos meditar na palavra de Deus em Êxodo, capítulo 1, versículo 17 e 19. Nós vamos meditar sobre as parteiras hebreias e sobre o que elas fizeram para que Deus, através delas, Deus as usou para que o plano que ele havia traçado, determinado para seu povo fosse realizado. Nós meditando sobre as parteiras hebreias, podemos entender que ninguém pode impedir os planos de Deus. O que Deus ele traçou, o que Deus determinou para a vida de alguém, Satanás não pode impedir, o homem não pode impedir, ninguém pode impedir o que foi determinado pelo Senhor. Meditando nos versículos de Êxodo sobre as parteiras hebreias, muitos ficam perguntando, falando acerca do que aconteceu, porque as parteiras hebreias tiveram que mentir. Mas Deus aprovou o que elas fizeram. Muitos ficam perguntando por que foram aprovadas se mentiram. Mas vamos ler a mensagem para que todos possam entender. Êxodo capítulo 1. Vamos primeiro meditar em Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 22. Nesse relato bíblico, nós podemos ler acerca da ordem de Faraó. Faraó havia ordenado, determinado, era um edito, uma ordem dada por Faraó. Faraó, ele como rei do Egito, ele tinha o poder, o domínio sobre tudo. E ele deu uma ordem que os filhos dos hebreus que nascessem deveriam ser mortos. As parteiras teriam que impedir que eles vivessem. Era essa a ordem dada por Faraó. Faraó ele não queria que os hebreus fossem crescendo, se multiplicando. O plano de Faraó era exterminar, acabar com os hebreus. O plano de Faraó era que os hebreus não crescessem, não multiplicassem, não se tornasse um povo poderoso, um povo, podemos dizer, se tornasse uma nação. Mas Deus já havia determinado, ele já havia prometido, era promessa de Deus, desde Abraão, Deus havia feito a promessa
que seria uma grande nação, que através dele viria uma grande nação. E essa promessa se estendeu a Isaac, a Jacó. Era promessa de Deus, porque Deus fez também a Isaac e fez a Jacó, de tornar o seu povo, o povo que ele formou, o povo que ele escolheu, com o qual ele fez uma aliança, fazer do seu povo uma grande nação. Mas Faraó, vendo que os hebreus estavam crescendo, aumentando o número dos hebreus, nasciam muitos filhos, e ele pensou, eles se tornarão um povo forte, poderoso, e ele sentiu como uma ameaça para ele os filhos de Israel, o povo hebreu que habitava no Egito. E ele ordenou que as parteiras não permitissem que os bebês hebreus eles nascessem. Era a ordem de Faraó. E Faraó, a palavra de Deus relata que ele deu essa ordem, e ele chamou as parteiras Zifrá e Puá. Zifrá e Puá eram mulheres, essas parteiras. A palavra de Deus fala que Zifrá e Puá, quando foram chamadas por Faraó, ele falou acerca da ordem, para que elas não deixassem os bebês hebreus permanecerem com vida, não permitir que nascessem. E esse relato está em Êxodo capítulo 1, do versículo 17 ao 19. Você que está aí com a sua Bíblia, você pode agora abrir a sua Bíblia para você acompanhar essa meditação na palavra de Deus. Êxodo capítulo 1, do versículo 17 ao 19. E esse relato bíblico acerca das duas parteiras, a palavra de Deus diz que Zifrá e Puá foram chamadas, elas ouviram o que Faraó falou, mas aquelas mulheres, elas temiam a Deus. Faraó as chamou, elas que estavam encarregadas, a função delas como parteira era ajudar aquelas mulheres, mas elas temeram a Deus. Lemos que as parteiras temeram a Deus e decidiram não obedecer às ordens dadas por Faraó. Elas tomaram uma decisão difícil de ser tomada, porque se elas fossem descobertas que estavam descumprindo com uma ordem de Faraó, elas poderiam ser condenadas à morte. Se elas fossem descobertas que estavam ajudando as mulheres hebreias, Faraó logicamente que mandaria matá-las. Mas aquelas mulheres, Zifrá e Puá, não temeram a Faraó. Elas sabiam que Faraó, ele tinha nas mãos o poder de tirar até mesmo a vida delas. Mas elas temeram acima de Faraó, elas temeram a Deus. Receberam as ordens de Faraó, mas não cumpriram. E quando aquelas mulheres não cumpriram com a ordem de Faraó, os meninos hebreus nasceram. E Faraó chegou ao seu conhecimento que os meninos hebreus continuavam nascendo, que não estava acontecendo como ele havia ordenado,
que as parteiras não deixassem que eles nascessem. E quando Faraó soube disso, ele mandou chamar aquelas parteiras, e o argumento usado por aquelas mulheres, muitos podem dizer, mas aquelas mulheres mentiram. Elas apenas usaram um argumento porque elas não queriam desobedecer a Deus, não queriam desagradar a Deus. E elas usaram o argumento para falar com Faraó, é de que as hebreias não eram como as egípcias. As hebreias eram cheias, elas usaram esse argumento. As hebreias são cheias de vigor e dão à luz antes de nós chegarmos. Elas são diferentes das mulheres egípcias. As hebreias, quando somos chamadas, quando chegamos, quando vamos até elas, antes de chegarmos, elas dão à luz. E Faraó, ouvindo esse argumento das parteiras hebreias, ele aceitou o que elas disseram porque Deus estava com elas. A partir do momento que decidiram a obedecer a Deus, não temendo a Faraó, o Senhor, ele foi com aquelas mulheres. E muitos, quando leem esse texto, costumam dizer, se apressam a dizer que aquelas mulheres mentiram, mas elas não usaram uma mentira. O argumento que elas usaram foi para obedecer a Deus. Em Êxodo capítulo 2, versículo 1, como por um exemplo, os meninos podiam ser escondidos pelos pais, como aconteceu com Moisés. E mesmo sabendo dessa possibilidade, aquelas mulheres, elas não existiam, eles não insistiam em procurar. Eles sabiam que muitos eram escondidos pelos pais. E entendemos que, mesmo sabendo disso, eles não insistiam em procurar aquelas crianças. Então, aquelas mulheres, sendo assim, não havia como Zifrá e Puá matá-los. Ou se para você que costuma dizer que aquelas mulheres mentiram, elas apenas tiveram temor a Deus, se colocaram ao dispor de Deus para que fossem usadas como instrumentos do Senhor. Ali elas foram usadas como um instrumento, como um canal de Deus, poupando a vida daqueles meninos. O Senhor usou Zifrá e Puá, podemos dizer de forma mais clara, como instrumento, como um canal. Elas, ao ponto de não temerem a Faraó, preferindo cumprir a vontade de Deus. Elas temiam a Deus e sabiam que a vontade de Deus era que aquelas crianças nascessem. Elas não queriam, podemos dizer, compactuar com Faraó, ajudá-lo no que ele havia ordenado. Elas sabiam que era contra a lei de Deus tirar a vida daqueles meninos. E podemos lembrar que Faraó, ele poderia ter destruído aquelas mulheres, mas Deus, por ver no coração daquelas mulheres o verdadeiro temor que elas tiveram para com ele, a obediência, e também se dispondo como um canal para que Deus usasse,
para que a vida daqueles meninos fosse poupada. Deus abençoou aquelas parteiras que, na verdade, elas não foram mentirosas, mas sim foram mulheres que se dispuseram a obedecer a Deus, a fazer a sua vontade. Em Êxodo capítulo 1, versículo 20 e 21, nós podemos ler que Deus usou de misericórdia e bondade com Zifrá e Puá. Deus usou de misericórdia para com elas. Ele se agradou daquelas mulheres. A bênção de Deus, a palavra de Deus diz que esteve sobre Zifrá e Puá. A bênção de Deus sobre a vida dela, sobre a vida de ambas. Isso demonstra que Deus se agradou dela e usou de benevolência para com elas. Deus, ele se agradou de Zifrá e Puá, as abençoando. A palavra de Deus fala sobre a bênção de Deus sobre a vida de Zifrá e Puá. A palavra de Deus fala sobre a misericórdia do Senhor, as benevolências de Deus para com elas, por causa da obediência, porque elas se dispuseram a obedecer a Deus. Elas se colocaram como um canal, se dispuseram a obedecer ao Senhor, se colocaram como um canal, como um instrumento para que Deus as usasse. Mesmo tendo que desobedecer a Faraó, mesmo enfrentando perigos, sabendo que poderiam ser mortas se fossem descobertas, elas se colocaram prontamente como um instrumento de Deus, preferindo obedecer a Deus, cumprir com a vontade de Deus do que com as ordens dadas por Faraó. Não temeram o homem, não temeram o poder que tinha o homem, até de destruir a vida, as suas vidas, mas elas preferiram obedecer a Deus do que pensar em poupar as suas vidas. E Deus se agradou daquelas mulheres. Elas, podemos imaginar que não foi fácil para elas. Sentiram medo do que Faraó poderia fazer, mas o temor a Deus foi maior do que o medo que elas sentiram. Elas sabiam do perigo que elas estavam enfrentando em desobedecer a Faraó, que era rei, que era senhor do Egito, que tinha o poder, o domínio de tudo no Egito. Elas sabiam do que poderia acontecer, mas estavam dispostas a obedecer a Deus. E refletindo, quando refletimos sobre a atitude das parteiras hebreias, Zifrá e Puá, nós podemos entender que elas, de uma forma verdadeira, temeram a Deus e foram verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor. Faraó, ele tinha ordenado, e elas, se elas temessem a Faraó e se dispusessem a obedecer sua ordem, elas estariam desobedecendo a Deus. Elas estariam desobedecendo ao Senhor se elas cumprissem a ordem de Faraó, matando, tirando a vida daqueles bebês hebreus. Mas as parteiras
elas, na verdade, elas tiveram duas opções: obedecer a Faraó e agradá-lo, mas estariam sendo consideradas assassinas porque estaria tirando a vida de muitas crianças, ou desobedecer a Faraó, arriscando a própria vida para ser obedientes a Deus. Quando meditamos sobre isso, podemos entender que aquelas mulheres, elas sentiram medo. Elas sentiram medo do que poderia acontecer, mas acima do medo estava o temor a Deus. Elas sabiam que se elas aceitassem o que Faraó havia ordenado, Deus iria se desagradar delas. Se elas aceitassem o que Faraó estava ordenando, cumprissem com as ordens de Faraó, Deus, ele não se agradaria das suas atitudes, estariam desobedecendo a Deus. E estavam também cientes que, se tomassem a decisão de obedecer ao Senhor, elas poderiam ser mortas. Estavam colocando em risco a sua própria vida. Ambas estavam colocando em risco a própria vida, mas colocaram em risco a vida para obedecer ao Senhor. Elas não tiveram naquele momento o amor à sua vida acima do que o amor a Deus. Mas o amor a Deus que havia no coração daquelas mulheres, o temor a Deus foi maior do que o amor à sua própria vida. Elas escolheram a segunda opção, que foi obedecer a Deus, mesmo sabendo do risco que estavam correndo. E Deus, ele abençoou as parteiras, o povo de Israel aumentou, se tornou forte, numeroso. O que observamos é que Deus as abençoou. Muitos questionam sobre elas terem falado uma mentira a Faraó. Mas, na verdade, aquelas mulheres, elas tiveram que usar aquele argumento para que não, na verdade, para que não só suas vidas fossem poupadas, mas também porque elas temiam ao Senhor e elas sabiam que era um plano de Deus. Deus já havia determinado que o povo de Israel, que o seu povo iria crescer, era a promessa de Deus. E não seria Faraó ou nenhum outro que iria impedir de cumprir as promessas do Senhor. E podemos entender que se aquelas mulheres obedecessem Faraó, o que seria mais destrutivo, ser assassinas de diversos bebês, seria mais destrutivo para aquelas mulheres ter obedecido a Faraó e destruído aquelas crianças, porque era plano de Deus que crescessem, era plano de Deus abençoar, tornar seu povo um povo numeroso. E elas, as palavras que usaram, os argumentos, foi apenas para que ajudassem naquilo que Deus havia determinado realizar no meio do seu povo, o povo também ao qual elas pertenciam, faziam parte do povo de Israel, o
povo que tinha uma promessa de Deus. E Deus, ele foi misericordioso com aquelas mulheres que preferiram obedecê-lo. Nem mesmo pensaram em poupar a própria vida, mas se dispuseram a obedecer ao Senhor. Quando meditamos sobre Zifrá e Poá, entendemos que foram mulheres que se colocaram como um canal, que Deus usou como um canal de bênção. E nós também precisamos ser um canal de bênção, estarmos à disposição de Deus para realizar aquilo que Ele nos chama para fazer. Deus, ele tem um chamado, Deus, ele tem uma obra a qual ele confiou a você que é mulher e está acompanhando essa live. Deus te chamou para uma obra, que possamos tomar como exemplo para nós a coragem, a fé e fidelidade de Zifrá e Poá, que possamos tomar para nós como exemplo a confiança que aquelas mulheres tinham no Senhor. Elas confiaram no Senhor, e o amor também que elas tinham para com Deus era maior do que o amor que tinham pelas suas próprias vidas. E a palavra de Deus, quando fala que elas, logicamente, mesmo com medo do que Faraó poderia fazer, sabendo o que ele poderia fazer, ele que havia decretado matar todos os bebês hebreus, elas sabiam que ele não pouparia suas vidas por mentir, mas elas estiveram ali dispostas a cumprir com a vontade, o desejo de Deus, que logicamente elas sabiam que era que aquelas crianças nascessem, crescessem, porque era plano de Deus. Era plano de Deus que o seu povo crescesse, que se tornasse uma grande nação. E elas, como instrumentos de Deus, se colocando à disposição de Deus, o Senhor a usou onde estavam, na função que elas exerciam. É assim que Deus faz, onde estamos, Ele nos usa. Ele quer nos usar aonde estamos, na função que exercemos. Deus quer nos usar como instrumentos seus. Quer nos tornar um canal através do qual Ele possa realizar uma grande obra. Deus realizou algo extraordinário através de Zifrá e Poá, aquelas parteiras hebreias que temeram ao Senhor, temeram mais a Deus, tiveram um amor verdadeiro para com Deus do que pelas suas próprias vidas. Se dispuseram a obedecer a Deus, desobedecendo a Faraó. Elas sabiam o que era desobedecer a Faraó, não cumprir com uma ordem dada por Faraó. Que possamos tomar como exemplo de fé, a fé daquelas mulheres, a confiança que elas tinham em Deus, a fidelidade, a coragem que elas tiveram. Elas serviram a Deus onde estavam, na função que exerciam, elas serviram a Deus. Eram parteiras, e na função delas como parteiras, elas serviram a Deus com obediência. E nós também, na função que estivermos, precisamos, aonde quer que seja, nos colocarmos à disposição de Deus como um canal,
como instrumentos dele, para que ele nos use onde estivermos, aonde quer que formos, para realizarmos a sua obra, cumprirmos, obedecermos aquilo que ele determina, onde você estiver, seja na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, aonde quer que seja, que possamos ser instrumentos de Deus, obedecermos em primeiro lugar a Deus, estarmos dispostas a fazermos a vontade de Deus, acima da nossa própria vontade, colocarmos a vontade de Deus. Você que é mulher que está acompanhando essa live, que possamos ser mulheres de fé, mulheres fiéis a Deus, mulheres corajosas, mulheres que possamos nos colocar como um canal de Deus, à disposição dele, para ele nos usar da forma que ele quer nos usar. Aí dentro do seu lar, que possamos cumprir com a vontade de Deus, colocarmos a vontade de Deus acima de todas as coisas, seja dentro do seu lar, seja no seu trabalho, aonde quer que seja, aonde estivermos, que possamos agirmos como Zifrá e Puá, servirmos a Deus da forma que ele nos chama para servir. Elas foram chamadas por Deus para servir. Aquelas mulheres só entenderam que poderiam ser instrumentos, canal de Deus, um canal que Deus queria usar quando elas tiveram que cumprir aquela difícil missão. Faraó ordenou, as chamou porque eram parteiras, e ele queria que as crianças, os bebês hebreus, não nascessem. Elas teriam que tirar a vida daqueles bebês se fossem cumprir com a ordem de Faraó. E naquele momento que elas tiveram que fazer a escolha de obedecer a Deus, ser fiel a ele, ser um canal, um instrumento à disposição de Deus, se colocando à disposição de Deus para ele usar, ou obedecer Faraó, temendo o que ele poderia fazer contra elas, porque elas sabiam que ele poderia destruí-las. Mas elas preferiram obedecer a Deus, se colocaram à disposição de Deus para que Deus as usasse. Foi num momento difícil que aquelas mulheres se colocaram como um instrumento para Deus usar. Num momento difícil, no momento em que Faraó havia dado aquela ordem de destruir aqueles bebês. E também diante de uma decisão difícil que elas sabiam que poderiam a vida de ambas ser tirada se Faraó descobrisse. Mas quando elas se dispuseram a ser um instrumento de Deus, poupando a vida daqueles bebês, o mesmo Deus que elas se dispuseram a servi-lo, a obedecê-lo, o Deus que elas temeram, o Deus que elas se colocaram ali à disposição dele para que ele as usasse, esse mesmo Deus as protegeu. Esse mesmo Deus não permitiu que Faraó descobrisse. Esse mesmo Deus poupou a vida de ambas. E ele abençoou grandemente a vida de Zifrá e Puá. A palavra de Deus fala acerca da bênção de Deus sobre elas e sobre a casa delas. A bênção de Deus sobre aquelas mulheres.
Deus fez bem àquelas parteiras. Elas negaram praticar a maldade, Deus as abençoou. Deus abençoou Zifrá, Puá, e a palavra de Deus diz que a casa delas foi abençoada. A palavra de Deus, quando meditamos sobre essas mulheres em Hebreus, aqui no livro de Hebreus, podemos entender que não foi fácil para elas, mas quando nós decidimos a obedecer a Deus, Deus ele também nos honra, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Aquelas mulheres, elas demonstraram temer a Deus, amar a Deus, porque foram fiéis e corajosas, se dispondo a cumprir com a vontade de Deus, preferindo obedecer a Deus do que a Faraó, que em meio, nesse mundo em que vivemos, em meio a tantas coisas que enfrentamos nesse mundo, falando acerca do Faraó desse século presente, que é Satanás, que possamos nos dispor a sermos obedientes a Deus, a sermos um canal de Deus dentro do lar, no trabalho, aonde quer que estivermos, que possamos temer a Deus, sermos fiéis a Ele, termos coragem, como tiveram Zifrá e Puá. Foi naquele momento em que elas provaram que realmente tinham verdadeiro temor a Deus, o amor a Deus, a fidelidade a Deus. Foi no momento em que elas enfrentaram, foi um momento muito difícil para elas. Elas enfrentaram aquele momento difícil, venceram, confiando no Senhor, temendo ao Senhor, passando por cima das ordens de Faraó para cumprir com a vontade de Deus, e que possamos passar por cima de muitas coisas que o Faraó desse século presente nos oferece para fazermos a vontade de Deus no lar, no trabalho, na escola, aonde quer que seja, que possamos em todos os lugares que estivermos sermos verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, como foram Zifrá e Puá. Vamos nesta noite, nesta live devocional diário Momento com Deus, agora que já meditamos na palavra de Deus, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor através da oração. Que Deus abençoe a Larissa Silva que entrou, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Convido para a live da madrugada, a partir das 3 da madrugada, é a live da madrugada, o grande clamor da madrugada e a campanha, o livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, para Deus desfazer com as obras das trevas, cortar os laços do diabo, dar o livramento de todo laço de Satanás, porque o passarinheiro é Satanás, ele que prepara laços, prepara suas armadilhas, suas ciladas, arquiteta planos contra a nossa vida, contra a nossa família, e também as pestes, pragas, são doenças, todo o mal que constantemente tem assolado. Nós vivemos dias difíceis, doenças se espalhando, pragas, pestes. Precisamos da proteção, do livramento de Deus por nós, pela nossa família. Temos que nos colocar como, podemos dizer, uma torre de vigia dentro do nosso lar.
orarmos pela nossa família, intercedermos pela nossa família. Enquanto nós estivermos de joelhos, estivermos buscando, clamando ao nosso Deus, intercedendo, Deus manterá a nossa família de pé. Vamos buscar a Deus. Vamos agora clamar e convido também para a live da madrugada. Todas as madrugadas, no horário a partir das 3 da madrugada. E também nos dias de segunda, quarta e sexta. Temos lives todos os dias. Todos os dias as lives, no horário das 18h30 pela tarde, no horário também das 20h30 e no horário das 3 da madrugada. Somente nos dias de quarta, sexta e domingo, que temos no horário das 15h30, 18h30, 20h30 e às 3 da madrugada. Nas quartas, sexta e domingo, temos no horário também das 15h30, nos dias de quarta, sexta e domingo. Nos demais dias, é no horário das 18h30, 20h30 e às 3 da madrugada. Só na quarta, sexta e domingo que temos uma live a mais, que é no horário também das 15h30, no período da tarde. Nas quartas, sexta e domingo temos também no horário das 15h30. Nos demais dias, tirando quarta, sexta e domingo, temos 18h30, 20h30 e às 3 da madrugada. Vocês estão convidados para acompanhar as lives, as campanhas. Essa campanha que o Espírito Santo de Deus revelou é a campanha O Livramento do Laço do Passarinheiro e da Peste Perniciosa. É durante o dia e também pela madrugada. E no nome do Senhor Jesus, na semana que vem, encerra essa campanha. 3 semanas, 21 dias, mas ainda há tempo. Você que não entrou na campanha, ainda há tempo, porque vai encerrar a semana que vem, no domingo, na próxima semana. E em breve estaremos iniciando outra campanha que serão mais 21 dias, clamando a Deus, jejuando. Você que deseja receber oração, deixe o seu pedido de oração, deixe o seu nome. Estamos aqui para buscar a Deus, apresentar sua vida, sua família a Deus, te ajudar em oração, te ajudar nessa intercessão, para Deus confirmar o milagre e a vitória. E você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, não se inscreveu, se inscreva aí no canal, deixe aí o seu joinha. Você que está aí na página do Facebook e ainda não é seguidor, segue essa página. Peço para você curtir, compartilhe nos grupos que você faz parte, compartilhe na sua igreja, no seu trabalho, compartilhe entre amigos, parentes, para que a mensagem de Deus alcance outras vidas. Que Deus abençoe a nossa irmã Larissa Silva e todos os demais que estão acompanhando, mesmo você que não deixou aí seu nome, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, deixe aí seu pedido de oração. Estaremos orando por você. Que Deus te abençoe. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.